Olá, pessoas! Tá começando mais um podcast Irmãos.com. Eu sou o Paulinho e hoje nós vamos fazer um programa de índio. A gente tá aqui com a Priscila e com o Cassiano. Depois de muito tempo a gente tá fazendo um programa com todos em loco. A gente geralmente grava com todo mundo no Skype e hoje a gente tá todo mundo junto aqui. E a gente tá aqui com o Cassiano. O Cassiano trabalhou por muitos anos entre os índios e Yanomamis lá no noroeste do Amazonas, certo? Certo. Não foram tantos anos assim, senão o pessoal vai achar que eu sou velho, né? Quantos anos eu falei? 8 anos, você falou muitos anos. Muitos anos pode ser 30, 40, tem alguns lá que são assim, foram 8 anos. E a gente vai falar então sobre a cultura indígena um pouquinho pra gente conhecer. A gente que tem nossa visão missionária aí, é sempre interessante conhecer um pouco mais sobre essas culturas, conhecer como os missionários fazem para atingir essas pessoas. Vamos falar um pouquinho dos dados geográficos, os dados, como é que chama isso? Da população indígena demográficos. Demográficos, exatamente. Uma coisa que a gente sempre faz, né, nós que não temos contato com cultura indígena, é qualificar os índios todos na mesma categoria. Ou são índios ou são pele branca, né? Pois é, tem esse negócio da raça, né? Raça indígena, raça negra... raça branca, então isso é um equívoco, né? Um problema antigo aí que a gente precisa começar a resolver, né? Primeiro que esse negócio de raça não existe, né? Isso já está tem origem na biologia, na verdade, né? Esse conceito de raça que já está provado que não existe coisa nenhuma. A gente é todo mundo da raça humana, né? Não tem nenhuma outra coisa aí que divide as pessoas em raças. O que a gente tem são etnias diferentes, né? Então, aí que está a questão que você falou agora. A gente tem no Brasil, na verdade, centenas aí de etnias. Não dá para colocar índio, todo mundo no mesmo balaio, né? Como se fosse todo mundo igual, né? Todo mundo a mesma coisa. Por quê? Porque são culturas diferentes, né? Com língua diferente, com contextos diferentes. Conceitos diferentes, maneiras diferentes de encarar a vida. Exatamente, que é tudo que envolve cultura, né? Tudo que envolve cultura essa diferença linguística é um bom parâmetro para a gente dividir, né, esse pessoal. Então você pega um Yanomami de lá e um outro Craô, vamos dizer, um outro Macuxi, um outro grupo étnico aí diferente indígena, eles são, na verdade, muito diferentes, né? Eles têm línguas diferentes, eles não se entendem, eles têm costumes diferentes, eles têm visão de mundo diferentes. Então não dá para colocar todo mundo numa mesma categoria, né? São quantos idiomas diferentes de índios? Pois eu sempre falo, eu sempre confundo esses números e tenho medo de falar e depois acabar errando, né? Mas estão aí em torno de 180 línguas diferentes. Isso no Brasil, né? 180 culturas diferentes. Sim. A gente tem alguns troncos, né? Algumas famílias linguísticas, troncos linguísticos. Então tem algumas que são mais semelhantes, outras menos semelhantes. Mas os Yanomami, por exemplo, eles não estão em nenhuma outra família linguística. Então a língua deles é muito diferente de qualquer outra língua indígena no país. Eles não vão se entender assim, de jeito nenhum. É igual a gente com o alemão aqui. Eles não vão se entender com outro grupo indígena do país. Eles são muito diferentes. Em termos de cultura também é muito diferente assim dos outros? Eles se destacam? Pois tem algumas coisas que são parecidas, porque para nós parecem, né, semelhantes, porque eles têm o que eles têm em comum é essa visão de mundo animista, né? Que é o quê? A nossa bagagem cultural, ela é grega, né? Ela veio dos gregos, que tem aquele lance do dualismo, né, que o pessoal fala. Então para nós, o mundo físico, material, aquilo que a gente pega, enxerga, cheira, é uma coisa, e daí tem o mundo espiritual, sobrenatural e imaterial, que é diferente, são paralelos na nossa cabeça. Para o animista, essas duas coisas são
são uma só, na verdade, não tem diferença. Então por isso que eles têm esse monte de essa relação com a natureza meio sobrenatural, essa coisa dos considerando espíritos. a natureza como uma divindade também, né? Exatamente. Mas isso você tá falando dos Yanomamis? Não, então, isso eu tô falando dos animistas em geral. E os povos indígenas no Brasil, eles têm essa característica em comum. Eles são animistas. Isso vem da África, o animismo? Pois é, tem... Porque na África tem muitas religiões animistas. Exatamente. É porque são os grupos tribais, na verdade, eles têm essa característica, né? E hoje, isso é um dado importante para quem se interessa por missões e gosta de missões, é que dá para dizer, assim, sem muito medo de errar, que todos os grupos não alcançados ainda no mundo, eles têm essa característica. Eles têm essa visão de mundo. Que é bem diferente da nossa, da que a gente está acostumado, né? Então a gente olha para eles com algumas coisas em comum, assim, parecidas. E também o fato de ter pouco acesso à tecnologia nossa, moderna, então fazem deles meio assim, falam, eles são tudo a mesma coisa. Mas não é. Se a gente entra nas particularidades da cultura e tal, você vai ver que tem características muito diferentes, né? Qual que é a origem, então, desse... Se os índios são todos meio parecidos, assim, nessa cultura animística aí, como você acha que chegou e isso se distribuiu entre eles? É por causa do isolamento mesmo? Ou eles aprenderam isso com alguém? Pois é, cara, aí você tá me colocando na fogueira aí espero que não tenha muitos antropólogos ouvindo a nossa entrevista aí, mas é porque na verdade tem algumas teorias, né, a respeito disso, do surgimento dos povos e tal, e não tem muito consenso. Você tem épocas na antropologia ou nas ciências sociais em que uma teoria tá mais... Uma se sobrepõe a outra, tal, né? Então, assim, sem dúvida que o isolamento ele acaba fazendo surgir várias coisas, né? Mas tem a ver com outros fatores aí também, fatores geográficos e tal. O que se acredita hoje, e que eu acho que tem muito a ver, é a bagagem cultural de cada um mesmo, né? Então, assim, a gente não precisa ficar encontrando motivos na geografia, na região, no isolamento, para dizer que eles são como são. Eles são como são porque eles são assim. Essa é a cultura deles, essa é a bagagem cultural deles, a história cultural deles. E o que a gente precisa lembrar sempre é daquilo que a gente acredita do que a palavra diz, né? Do que a palavra de Deus diz. Então, quanto ao surgimento do homem e aquela dispersão original, a gente sabe como foi que a Bíblia diz, né? Pelo menos em linhas gerais, né? A gente sabe como foi. E outra coisa que a gente sabe é que o homem se afastou de Deus e o pecado fez surgir distorções. Exatamente, né? Ele estragou um monte de coisa que era para ser legal, que era para ser diferente. Então, assim... Mas ao mesmo tempo, Cassiano, eu tive uma palestra essa semana no trabalho com um índio da tribo Tupi-Guarani. E ele estava explicando um pouco da doutrina espiritual, da visão espiritual dos Tupi-Guarani. E assim, com exceção de algumas coisas que fazem grandes diferenças, mas que são poucas, a visão, na realidade, não está muito longe daquilo que a gente prega no cristianismo. Em essência. Porque depois eles evoluem para uma coisa de reencarnação e começam a ver que espíritos se reencarnam nas pedras e nas árvores, etc. Mas a visão, em essência, da questão espiritual, eu achei bem parecida com a questão do cristianismo, das coisas que você faz hoje terem consequência na eternidade. Foi um paralelo que eu vi muito grande com a religião cristã. E tem um fato muito interessante que eu ouvi um missionário falar uma vez, que foi a questão que um missionário chegou, se não me engano, foi na África, numa tribo não alcançada ainda, nunca um ser humano tinha ido nessa tribo, isso, sem contato. E aí eles estudaram a língua e depois que conseguiram se comunicar, esses índios contaram para ele uma história dos antepassados que perdura aí milênios, né? Milênios talvez não, mas perdurou muitas gerações. E eles falaram a história de Noé. Então, assim, eles ficaram muito
abismados, assim, de como a história, desde os tempos de Noé, ela vem se perpetuando, porque uma pessoa conta para outra. Então são vestígios de que, por mais que hajam distorções, algumas coisas permaneceram ainda. Tem muito... acontece muito isso, né? Em muitas culturas, os mitos deles, de repente você vê semelhanças com histórias bíblicas. Isso acontece muito. Principalmente com a do dilúvio. A do dilúvio tem várias culturas. Lá em Roraima tem um grupo que tem um mito a respeito do surgimento deles, tal, com uma história muito parecida com a do dilúvio, né? Tanto que isso fez pessoas aí até recentemente, aí relativamente recentemente, escreverem mais a respeito disso, né? Então tem uma história famosa aí que o pessoal chama de fator Melquisedeque, né? Fez muito sucesso um tempo atrás, de dizer que todas as culturas têm algum lugar ali dentro dela, na bagagem cultural mesmo daquele povo, aonde o evangelho, que seria uma ponte com a palavra e com o evangelho, onde o evangelho se encaixa e tal. É difícil saber com certeza, né, o que é, o que não é, se algumas coisas são semelhantes, se elas são mesmo resquício aí, um vestígio, né, da história como a gente conhece pela Bíblia. Mas tem algumas coisas interessantes, né, e que dá, com cuidado e tal, dá para usar quando você está trabalhando com um grupo lá e de repente fazer uma ponte, exatamente. E aí eles identificam, né? Eles vão falar, poxa, a gente conhece essa história é nossa, né? E aí vem no que eu pensei quando a gente começou a falar nesse assunto, que é o seguinte: você falou que viu muita semelhança, que é parecido e tal, porque na verdade a gente sabe que existe um único Deus, né? Então, se teve distorções ao longo da história de cada povo, a origem é a mesma, né? Então, eu sempre falo, quando a gente está estudando o Antigo Testamento lá, que no Gênesis a palavra que aparece para Deus lá, Criador, é Elohim, e não Yahweh, né, que era o nome do Deus de Israel. Por quê? Porque Elohim era o nome de Deus, era um nome genérico, vamos dizer, para Deus na Antiguidade. E aí a gente pode dizer que o Deus que criou todas as coisas e que está lá em Gênesis 1 é o Deus de todos os povos, é o Deus de toda a terra. Então ele não está restrito aos cristãos. Ele é um só. Então acho que tem essas semelhanças aí que a gente vê, na verdade é isso, a origem é única, mesma e origem. Tem distorções. No Brasil existem ainda povos que não tiveram contato com a civilização, sim? Pois é, isso é uma coisa interessante, que de vez em quando eu vou por aí tem gente que não acredita. É engraçado, porque a gente vive tão longe da realidade amazônica e tal, que a gente não acredita. Mas tem sim, tem vários grupos. Tem um departamento da FUNAI de povos isolados. A última informação que eu tive, assim, mais segura deles, eles tinham 40 grupos catalogados ainda possíveis, né? Grupos isolados, né? Então 40. Tem 40. Muita coisa. Então, perto da onde a gente morou, lá na Yanomami, tem uns 10 a 15 minutos de voo da onde a gente estava, tem um grupo totalmente isolado lá. A gente fez alguns sobrevoos lá. Fico imaginando eles vendo os aviões, né? Não, o primeiro sobrevoo, eles flecharam o avião. Flecharam, então aquela coisa, né? Correndo desesperado, flechando o avião e tal. E até a gente tem que ter cuidado, né? Pra não ficar assustando os caras e tudo. A gente acha que são Yanomamis também, mas não tem certeza, não dá pra ter certeza. Mas tem muitos. Tem um lugar chamado Vale do Javari, que fica a oeste da Amazônia. Oeste do Amazonas, do estado do Amazonas, né? Na fronteira perto da fronteira com a Colômbia, Bolívia. Ixi, agora você me pegou. Eu sou péssimo em geografia. Peraí, leste ou oeste? Acho que é. Paulo, eu lembro da galinha azul. Eu tô sem internet aqui. Não, eu ia olhar aqui, mas eu falei, deixa pra lá, né? Mas essa região tem vários grupos isolados ainda. Tem aqueles corubos, né, famosos, lá que apareceram na TV, os caceteiros lá que mataram os caras uns anos atrás.
Mas tem vários grupos isolados ainda. Porque a Amazônia, a gente fala, tá desmatando, tá acabando. Então, às vezes aqui em São Paulo, sei lá, nos grandes centros aí, o pessoal tem a visão de que, vai lá ter um restinho de mata, igual aqui na Serra do Mar, né? E não, a Amazônia é imensa ainda. Você quando fala tá acabando, é um longo prazo. É um tapete ali. Claro, eu não quero dar a ideia de que não tá. O desmatamento está num ritmo super acelerado e a tendência é desaparecer mesmo, né? Mas, se bem que esse ano de 2006 teve uma diminuição boa, né? Aliás, a minha cabeça funciona às vezes meio um monte de coisa, um monte de dado, mas assim, porque a gente falou nesse negócio de desmatamento, um dado importante e interessante é que as regiões, se você olha na evolução das fotos de satélite, as regiões de maior preservação são em torno das áreas indígenas demarcadas. Isso é um negócio importantíssimo. Porque você não pode entrar. Então é uma preservação. E está ocupada por eles, é a área deles. Então, assim, é uma preservação natural. Você olha no mapa, é muito interessante. O mapa de satélite tem alguns recortes assim, mostrando a evolução dos últimos, 10, 15 anos. Você vai ver, vai diminuindo e em torno das regiões, das áreas indígenas demarcadas. Sinal então, que eles sabem extrair coisas da natureza sem desmatar, né? Pois na verdade eles não desmatam, não é porque eles são bonzinhos, não é porque eles não tem muito como fazer, né? Esse negócio de que o índio tem um sentimento de preservação, né? Isso é bobagem, isso é uma grande bobagem. Se ficar comigo uma semana na aldeia, você vai perceber que o Yanomami, tudo que ele vê, ele mata. O bichinho se mexeu, ele mata. Aí você fala, mas por que você matou aquele passarinho? É tão bonitinho, você não vai nem comer. Fala, porque ele tava lá. Ele tava lá e mata. Então não tem esse negócio, é meio lenda, né? Porque ele não tem muitas ferramentas também pra fazer um desmatamento em massa. Exatamente, né? Não tem motosserra. Porque quem tem faz, né? Você pode pegar um monomotorzinho aí, sair voando na Amazônia, você vai voar até acabar teu combustível, vai cair e ainda vai ter muita mata pela frente. Então, assim, tem regiões ali que nunca ninguém passou, é muito grande. Por isso que ainda tem, sim, grupos isolados. A gente não consegue imaginar, a gente tá numa cidade grande, né? Não tem como alguém não conhecer um canto dessa cidade. Cassiano, uma pergunta que eu queria fazer. No seu contato com essa cultura Yanomami que você viveu durante 8 anos, o que mais te marcou da cultura deles? Não que você foi ensinar para eles, mas que eles ensinaram para você. O que foi que você aprendeu de mais interessante para sua vida? Olha, tem algumas coisas que são interessantes, né? Uma delas, eu acho, é a questão da organização da família, né? De como a família vive junta e como... Então, assim, eu não tenho mais, isso é uma coisa natural, muito daquela visão romântica que a gente tem, né? Porque, assim, índio é assim, ou você odeia, o pessoal que geralmente mora perto das regiões odeia índio. Odeia, fala mal e tal, tem preconceito. Ou então, isso é geralmente quem está mais distante, o pessoal um pouco mais intelectualizado e tal, aí é o contrário, aí tratam eles como deuses, né, aquela coisa, não, eles são geralmente eu tenho contato com esses aí, uma pureza, né, uma coisa assim. Então, assim, as duas coisas, os dois extremos estão errados e são problemáticos demais, né? São muito teóricos, né? Então, assim, eu não tenho esse romantismo mais, até porque eu vivi no meio deles, briguei com eles, fiquei com raiva deles muitas vezes, então eu não tenho. Mas assim, tem algumas coisas muito, muito legais, muito positivas. Então, essa coisa da família, que ao mesmo tempo, então assim, se você é da minha família, eu te amo, eu te protejo e a gente tá junto. Se você não é, eu também você pode morrer, que eu não tô nem aí, né? Mas da convivência familiar, do cuidado e tal. Uma outra coisa é a simplicidade da vida, né? A simplicidade da vida. Eu tô em São Paulo de novo, odeio São Paulo, não gosto de morar aqui e acho a vida complicada, né? Então essa coisa da simplicidade da vida, ela também me atrai muito. Tem muitas coisas que daria pra falar sobre isso. Conta pra gente o que você fazia lá na tribo. Você me contou outro dia das brigas que o pessoal tem, as guerras entre eles, aí você tinha que dar um jeito nisso. Conta pra gente. Pois então, Yanomami, até tem gente que pode ouvir e ficar chateado, tem que explicar bem isso.
eles tinham uma fama de ser um povo feroz, né, de ser um povo bravo e tal, que era um pouco exagero também em cima da coisa. Eles têm os seus a sua forma de lidar entre eles lá, de controle social e tal. Mas o fato é que eles brigam muito. Eles brigam muito entre eles, um com o outro, dentro da família mesmo. Tem muita briga. Tem a ver com... Então, geralmente tem a ver com mulher. Geralmente tem a ver com mulher. Eles, porque um deu em cima da mulher do outro, a outra deu mole pro outro. Assim, via de regra é por causa disso. Tem que ter uma mulher envolvida. Eles têm mais de uma mulher. Eles têm, culturalmente eles podem ter. Não são todos que têm, mas eles podem ter, tem alguns que têm. Mas assim, tem algumas coisas que na teoria funcionam e na prática não. Então, por exemplo, se você é casado com uma mulher que tem irmãs, então, na verdade, todas elas são suas mulheres. Você tem direito a ficar com todas. Só que, então isso na teoria funciona, quer dizer, na teoria é assim. Mas na prática não funciona. Na prática, você, por exemplo, se o seu irmão acaba ficando muito mais com a sua mulher do que você, e você percebe que ela gosta mais dele do que de você, que é uma coisa que acontece muito, vai ter briga, né? Então isso falando dentro da família. E essas brigas são muito feias, na verdade. E principalmente porque geralmente elas acontecem com eles bêbados. Então eles... Bêbados de quê? O que eles bebem? Então, eles bebem... Na década de 70, eu acho, por aí, 60, final de 60, eles importaram de um outro grupo indígena chamado Makuxi, lá de Roraima, uma cultura de fazer uma bebida que eles chamam de caxiri, né? O Makuxi chama de caxiri, a gente aprendeu a chamar de caxiri. O Yanomami chama de Yanin-ryuk. É uma bebida... Na verdade, ela é bem nojenta. Então, eu vou falar pra vocês como ela é feita. As mulheres vão mastigando a mandioca e cuspindo dentro de um caldeirão cheio de água, assim. Então, fica aquele processo, assim, da mulherada sentada. Geralmente as mais velhas, assim, que tem só uns 3 ou 4 dentes, assim. Nossa! E daí elas mastigam bem e daí joga aquele negócio tudo dentro da água. E vai ficando aquele aspecto, assim, aquela caldeirão, com aquela gosma. E aquilo ali vai ficar... A mandioca crua? Mastiga a mandioca crua? A mandioca cozida. Né? É cozida. E aquele negócio vai ficar ali uns dias. Nossa! E daí ele vai fermentar. O que faz fermentar é a saliva. Então por isso que ele vai fermentar e vai ficar um negócio nashi, né, que eles dizem. Vai ficar uma cachaça mesmo. E quanto mais tempo fica fermentando, mais forte fica. Então aquilo é uma bebida fortíssima. Nossa. E aí depois eles vão beber aquele negócio, todo mundo. Nossa. Isso aí é a moeda deles, é a forma de pagamento. Então assim, se vocês vão trabalhar na minha roça nesse final de semana, depois vocês vão todo mundo pra minha casa e eu vou servir Yanin-ryuk pra todo mundo e todo mundo vai beber, todo mundo vai ficar bêbado. E quando tiver todo mundo bêbado, isso geralmente à noite, aí vai ser a hora de resolver as diferenças. Então aí vem as brigas. Então essas brigas geralmente acontecem à noite e todo mundo tá muito bêbado e aí eles começam e a forma deles brigarem, isso é meio cultural também, é batendo com o pau na cabeça um do outro. Nossa. E eles batem pra matar mesmo, uns paus pesados, assim, duros. Então assim, numa noite de briga, assim, uma coisa que é relativamente comum, só acontece às vezes uma vez por semana, dependendo da época, ou até mais, né? Você vai ter pelo menos 5 por aí cabeças abertas pra costurar, bem abertas. E ele que fazia isso. É uma coisa feia. Nossa. Assim. E aí o que a gente faz? A gente tem que costurar. A gente tá no meio da Amazônia, é importante dizer aqui, não tem médico. A gente já teve médico lá, assim, por períodos, tá? Mas a gente não tem um médico fixo. Não dá pra levar pro hospital, não dá pra nada disso. Esterilizar. Não dá. Então, esterilizar sim, a gente até esteriliza, mas na hora que você tem, por exemplo, 18 cabeças para costurar às 2 horas da manhã, daí... Pra esterilizar, vocês faziam como? A gente esteriliza com uma panela de pressão, geralmente, né? E como faz fogo lá? A gente tem fogão, tudo que dá para levar num aviãozinho Cessna 206, um monomotor, a gente leva. Daí então, levava o botijão também, leva botija, leva fogão, até uma geladeirinha gás também, que é pequena.
Então aí a gente esteriliza, tem o material esterilizado e tal. E acaba tendo que costurar a cabeça de madrugada. Aí vai, né? Aí tem que fazer. Então assim, a gente sempre teve enfermeira, né? Eu sou técnico de enfermagem também, eu fiz, né? Eu trabalhei em hospital um tempo e tal. Então não é que você pega e vai fazendo nada, né? A gente tem lá em Mucagê, onde eu morei, a gente tem uma enfermeira lá até hoje. Mas nessa hora é complicado. E nessa hora tem que fazer o que dá, né? Pra fazer, pra salvar os caras e tal. Mas o Yanomami é interessante, ele tem um fator de cicatrização assim, muito maior do que o nosso. Nossa. Então, assim, eu nunca vi. Porque se vocês não tivessem lá. Eu nunca vi um ferimento desse infeccionar, nunca vi. Nossa. É impressionante. E lá eles. Porque assim, quando eu estudei antropologia, meu professor falava da tribo Yanomami com essa visão aí que você comentou a respeito da violência deles. E ele falou, eu não sei de qual tribo Yanomami ele estava falando, por isso que eu queria perguntar. De uma tribo que, quando se povoava, eles começavam a matar as crianças. Assim, não é que matava, ele abandonava, não cuidava. Tava lotado, tava super lotado, a tribo não cabia mais ninguém. As índias iam tendo filho, eles abandonam, deixam morrer, como se não tivesse existido, sabe? Onde você tava acontecia isso? Pois esse é um jeito bem assim, é um jeito bem geral assim de falar de como funciona isso daí. Porque existe mesmo uma coisa relacionada. Bom, a primeira coisa da violência e tal, isso tem muito a ver com um cara que foi talvez o que mais se destacou no estudo Yanomami, que chamava Napoleão Chagnon, ou Chagnon, como o pessoal chama lá nos Estados Unidos, que era um antropólogo famoso e tal, e ele escreveu um livro sobre os Yanomami que chamava Fierce People, né? Então ele é americano, sim? Ele é americano. Então era povo feroz. Na verdade, eu acho que ele não é americano. Eu não me lembro. Ele foi para os Estados Unidos e viveu lá, e foi lá que ele estudou e tudo, mas eu acho que ele tem uma origem outra aí, eu não me lembro. Mas ele escreveu esse livro que ficou famoso, que descrevia o povo Yanomami como sendo um povo feroz e violento e tal. Hoje, talvez ele é o antropólogo mais, na história da antropologia, mais assim, odiado também. Né? Porque ele foi muito combatido, algumas ideias, e especialmente métodos que ele usou de pesquisa e tal. Então essa visão mudou um pouco, né? A outra coisa é sobre esse negócio das crianças. Então, o infanticídio existe em muitos grupos tribais, muitos grupos indígenas. É uma realidade. Tem gente que na antropologia que não gosta de usar essa palavra, infanticídio, mas na verdade é isso. Você matar criança é infanticídio. Os antropólogos meio que defendem, porque é cultural, não tem problema. Tanto que, assim, o povo que comete infanticídio hoje não acontece nada com ele, é considerado cultural. Mas eles fazem. Mas não é assim. Na verdade, eles não dizem, é porque a gente está super populoso, sei lá, e por isso que a gente está matando criança. Não, isso é uma interpretação e tal. Na verdade, eles fazem isso. Você já viu isso acontecer? Já vi. E as mães, como ficam? Não ficam. Por Yanomami é o seguinte, por Yanomami, a pessoa só tem alma, né? Ela só é uma pessoa quando você pega ela no colo. Se a mãe tem um filho de cócora, se a criança nasceu, caiu no chão, enquanto ela está ali no chão, ela não é uma pessoa. Ela é um negócio qualquer. Então você mata sem nenhum sentimento, assim, sem nenhum. Então assim, ou eles matam mesmo, ou então eles só abandonam no mato e aí você fica escutando chorando a noite inteira. Chorando. Morrer. Nossa. Fica lá. E você não podia intervir nisso. Não pode. Isso é uma coisa complicada, assim, uma polêmica. Tem muita gente que intervém, tem gente que já interveio e salvou vidas e a pessoa tá grande hoje. Tinha 2 gêmeos lá em Mucagê, onde a gente morou, que foram assim, eles iam matar, daí um missionário colega nosso, que hoje é presidente da missão, ele foi lá, pegou as crianças, levou para casa dele e falou, eu vou assumir a responsabilidade, se os índios vão me matar, vou assumir a responsabilidade. E os meninos são grandes hoje, têm 18 anos já, estão firmes lá, os 2. Então, tem gente que defende que deve fazer. Não dá pra fazer com todos também. Não dá. E outra, você, dependendo
de como está o seu relacionamento com o povo, de como eles te veem, você corre um sério risco se você fizer isso. Você está interferindo na cultura, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Com a FUNAI principalmente, né? Também. Porque a gente está lá, na verdade, a gente não está lá para interferir, nem para, sei lá, mudar a cultura de ninguém. É verdade. A gente está para apresentar o Evangelho, e o Evangelho muda a cultura, não a gente, né? Então, isso é um problema. Mas eles fazem. Então, assim, alguns motivos. Se nascem gêmeos, então eles consideram que um é do bem e outro do mal, vamos dizer assim. Então um vai se nasce deficiente também. Se nasce mulher, por exemplo, e o pai cria um homem, é um outro motivo para fazer isso. Deficiente físico, nem pensar. Deficiente físico. Agora, assim, isso tem exceções, né? E com o tempo muda em alguns lugares também. Né? Mas outra coisa é se é filho de alguém e o outro lá que ele brigou. A mulher cometeu adultério e daí é filho do outro também pode. Então tem muitos motivos que podem levar ao infanticídio, mas isso acontece sim. Não sei se você pode falar, se não puder a gente tira depois, mas a dificuldade de se chegar nessas tribos com relação à FUNAI e toda a luta com os antropólogos aí, isso tem sido uma perseguição muito grande também, né, para evangelizar as tribos indígenas. Como é que você vê tudo isso? Então, a FUNAI é um dos impedimentos, uma das, vamos dizer, dos fatores de dificuldade aí para se chegar até esses grupos, né? Hoje em dia, na verdade, a FUNAI ela tem muito pouca força política e tal, porque a FUNAI está meio sucateada, né, sem verba e tal. Hoje tem mais força que a FUNAI, a FUNASA, que é um outro órgão do governo que hoje é responsável pela saúde indígena, né, e eles têm mais recursos e tal. Então, mas os órgãos públicos, então vamos dizer assim, alguns órgãos públicos e também algumas pessoas ligadas a ONGs, algumas ONGs internacionais, pessoas ligadas à academia também, né, antropólogos, esse pessoal, eles criam barreiras grandes para o trabalho missionário em área indígena, criam grandes barreiras. Agora, tem algumas coisas aí para considerar. Uma é que com o tempo isso tem mudado. Então, assim, hoje... O próprio trabalho dos missionários muda isso. Se eles veem que os missionários não estão lá realmente para interferir na cultura diretamente, eu acho que ameniza também. Eu acho que tem algumas questões. Uma é que, com o tempo, alguns bons trabalhos estão sendo mostrados. A outra coisa que é importante também é que muitos missionários, muitos evangélicos entraram no meio acadêmico. Né? Então você tem hoje, por exemplo, tem o Ronaldo Lidori hoje, que é um missionário que trabalhou em Gana, na África, há muitos anos, e hoje está lá em Manaus, naquela região lá, com uma missão nova chamada Projeto Amanagé. E o Ronaldo é um antropólogo assim, muito bom, reconhecido aí e tal, e com um trânsito dentro da FUNAI excelente. Então ele tem autorização aí da FUNAI para entrar em tudo que é área, em tudo que é região. Até eu estava conversando com ele por telefone anteontem. Ele estava pedindo alguns dados sobre os Yanomami e tal, porque eles estão entrando numa área Yanomami nova aí, onde não tem missionário, e com a FUNAI, em parceria com a FUNAI. Né? Nossa, que bom! Então isso tem acontecido, né? Tem acontecido bastante, tem acontecido muito. Uma coisa que acho que está mudando também é um preconceito que existia das missões tradicionais, missionários pioneiros e tal, em relação a esse pessoal. Né? Então, de que tratar assim mesmo, é todo mundo do mal. Né? A gente é do bem e eles são do mal. Né? Que é uma visão também exagerada e errada muitas vezes. Você tem muita gente em ONGs ou mesmo no meio acadêmico aí que é muito bem intencionada e que faz um trabalho muito bom. Né? Então, que está ajudando aí os grupos indígenas e tal. Então, assim, no que é bom, a gente precisa trabalhar junto, até onde é possível a gente trabalhar junto, né? Porque a gente tem objetivos comuns também, né? Então, a gente precisa também perder essa visão maniqueísta aí, né, exagerada. O problema é que eles veem a evangelização dos índios como uma mudança de cultura, porque eles têm a religião deles, né? E você vai chegar lá e vai levar, entre aspas, uma outra religião. Isso é um problema que enfrenta também, né? Isso é um problema. Esse é o grande problema, eu acho, né? Porque
adoração deles ao sol, sei lá, à lua, você vai chegar lá e vai falar, não é assim, né? Pois é. Uma coisa que eu queria saber, como é que vocês fazem para evangelizar os índios? Como vocês apresentam o evangelho para eles? Chegam lá e anuncia normal mesmo? Ou tem que ser aos poucos? Então, tem algumas coisas que eu acho que a gente pode começar assim, a ir mudando, que eu achei importante. Eu não gosto muito de usar essa palavra evangelização, pelo menos relacionada a índios, a grupos tribais. Catequização. Pior ainda. Agora, pois é, né? Mas é porque assim, dá uma ideia de uma coisa imposta, né? Quer dizer, você chega e aí você transforma os índios em evangélicos. E na verdade não é isso, ou pelo menos não é para ser isso, né? O que a gente faz e o que a gente tem que fazer, a gente faz em obediência a uma ordem divina e o nosso papel é esse, é apresentar o evangelho para quem ainda não conhece o evangelho. Então é isso que a gente faz com os índios, é isso que a gente chegar no lugar onde eles estão, não só com os índios, mas com todos aqueles que não conhecem, e apresentar a mensagem do evangelho para eles como uma opção de vida, né? E que eles podem, que está ao alcance deles também. Esse foi o argumento que o missionário Eduardo Gomes da Luz usou uma vez no Fantástico. Você conhece, ele é presidente da Missão Novas Tribos, e a FUNAI criou um caso com ele, porque por causa de uma questão dessa foi lá com o grupo Zoé onde isso, com o grupo Zoé, exatamente. E ele falou o seguinte para essas pessoas, porque eles estavam falando que não podia ir lá, porque ia mudar a cultura, isso que a gente estava conversando. Ele falou, mas vocês estão tolhindo a liberdade deles. Se vocês querem que eles sejam livres, por que não poder trazer para eles essa nova opção? Só nós podemos ter várias opções, eles não podem? Isso é também uma questão de liberdade do ser humano. Se você não dá a oportunidade dele conhecer, você também tá sendo... na verdade é um paternalismo, né? Um negócio de tratar índio como criança. Exatamente. Que tem que ter acesso à informação como todo mundo tem, né? Exatamente. E esse negócio que o Paulinho falou, né, de mudar a cultura, então são duas coisas. Ele falou de mudar a cultura e de mudar a religião, né? Então a primeira coisa, cultura nunca foi e nunca vai ser uma coisa estática. A cultura ela muda mesmo. Dinâmica. Ela é dinâmica, né? De todas as culturas. Isso é coisa básica, né? Isso é feijão com arroz na antropologia, né? E a outra coisa é que o índio não tem religião. Quem tem religião é a gente. Um índio, de novo, eu estou falando índio usando esse termo genérico, mas lembrando daquele começo da nossa conversa, né? O animista, vamos dizer assim, ele não tem religião. Para ele, exatamente por causa dessa visão holística da vida. Tudo exatamente. Então, a gente usa esses termos, né, e fala dessa forma, mas tem alguns equívocos, né, aí nessa história. O que a gente faz nessas áreas mais isoladas, mais isoladas, né? Primeiro, a gente sabe que o evangelho, essa visão do evangelho integral, que de um tempo para cá graças a Deus tem sido enriquecida e tal, as pessoas têm tido mais consciência para isso. Não é só chegar e apresentar uma nova mudança de destino eterno para a pessoa, né? Então o evangelho não significa só que você ia para o inferno e agora vai para o céu, né? Não é só isso. O evangelho ele transforma a nossa vida, né? De uma maneira geral. De dentro para fora. Então faz parte do evangelho uma visão de corpo, uma vida pautada pelo amor, né? Onde a gente não considera só nosso aquilo que a gente tem, né? A gente precisa dividir as coisas, a questão da justiça social, isso tudo faz parte do evangelho. Então a gente chega numa região dessa, primeiro para contribuir da forma como a gente pode, né? Para viver junto com eles e contribuir como a gente pode, e a gente tem como contribuir, né? Então na questão da saúde, a questão da educação e tal. A educação escolar, né, que vai viabilizar eles estarem mais integrados aí e tal. E o evangelho, na verdade, ele é apresentado no meio desse processo, né? Então, como compartilhar daquilo que a gente crê, daquilo que a gente tem de mais importante, de valor, né, E aí a opção é de cada um, né? Todo ser humano é livre. Não é nada imposto. Pra escolher, exatamente. Mas assim, tem algumas formas de você falar do evangelho que são muito
baseadas no medo. Sabe, é você dizer uma coisa, se você não se converter, você vai pro inferno, não sei. Fogo, aí é complicado. E não é só isso, né? É também a questão, e isso é muito levantado por muitos antropólogos e tal, e com uma certa razão, é que fica aquela coisa de você chega oferecendo algumas coisas materiais para esse pessoal, porque você tem mais. Então geralmente você vai se tornar um supridor ali de roupa, ou seja o que for lá, ajuda médica, tudo que você traz ali. E aí o evangelho vira meio a moeda de troca, né? Então o cara ele fala, tá bom, eu aceito o que você está oferecendo, porque daí eu vou ter mais acesso às coisas que você está distribuindo, que você está dando. Tem razão, isso é uma questão que a gente precisa sempre considerar e sempre pensar, e por isso que é importante estudar antropologia, é importante a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer, a gente aprender mais sobre como se relacionar com esse pessoal e não ir fazendo as coisas como a gente sempre fez, né? Mas a gente ir se aperfeiçoando, né? E melhorando a forma pra gente não cair nessas armadilhas, se é que é possível, né? Mas a gente precisa dar um jeito de tentar fugir. Sabedoria, né? Sempre que a gente fala de missões, a gente pergunta como é que quem está ouvindo o programa, por exemplo, pode se envolver com isso, né? O que você pode dizer pra gente, assim, como que a gente pode se envolver com missão entre os índios? Nós estamos aqui distantes, com informações só que a gente vê na TV, na internet, como que a gente pode se envolver? É interessante, na verdade eu não pensei antes, né, em como responder essa pergunta, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça sempre é assim, você que tá ouvindo e que faz parte de uma igreja local, né, que está envolvido com uma igreja local, a primeira coisa é importante que esse envolvimento, até onde é possível, se dê a partir da sua igreja. Né? Isso é uma opinião minha, eu acho que é fundamentada, assim, que faz sentido. Então, eu não sei se a sua igreja está envolvida com missões de alguma forma, ou com missões indígenas. Se está, tentar se envolver mais com isso, enriquecer isso que já existe. Se não, tentar descobrir por que não, né? E de que forma você pode ser um agente de mudança nessa área aí, né? Então conversar com o pastor, sei lá, com a liderança da sua igreja e ver de que forma dá para se envolver. Às vezes a sua denominação tem missionários, a sua igreja local especificamente, não é a sua denominação, tem envolvimento com missões, com missionários aí. Então essa é uma forma. Agora, você pessoalmente quer saber mais, quer ter mais informação, quer se envolver com isso, a internet é um instrumento joia para isso hoje, né? Então você tem sites aí relacionados a missões. Por exemplo, olha só, tem um site da MTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. É isso aí, Associação de Missões. A MTB. Eu ia dar uma olhada aqui, mas eu não... mas você vai achar fácil, é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Lá você vai ter uma relação de todas, ou pelo menos a grande maioria das missões brasileiras envolvidas com a questão indígena. Você vai ter uma relação lá com o site de cada uma, com o endereço e tal. Isso é legal. Outra dica, então para ficar em duas aí, é você entrar no site da CEPAL, www.cepal.org.br, e lá tem um drop-downzinho em cima, assim no lado direito, que vai ter Infobrasil. Dentro disso também você vai ter a relação das missões que trabalham com missões indígenas no Brasil e outros lugares do mundo também. Lá você vai ter que trabalhar com muçulmanos e outras. E lá no Infobrasil você vai ter também, assim, você vai poder se divertir lá pensando em missões. Você vai ter muitos dados sobre missões, todo tipo de dados, gráficos, transparências, PowerPoint, vídeos missionários. Tudo isso aí vai estar lá para você poder, assim, fazer um upgrade aí grande na tua bagagem de conhecimento missionário aí. Então entra lá no Infobrasil, dá uma olhada lá e vai ter bastante coisa. E se quiser entrar em contato aí com a gente, né? E com o Paulinho e comigo também, via Paulinho, dá para entrar aí. Passa seu e-mail também, pessoal.
meu e-mail cassiano@cepal.org.br. Tá? Beleza, legal, gente. Se quiserem ter mais informações, façam essas pesquisas aí que vão enriquecer muito a sua vida. Entre em contato com a gente, com o Cassiano principalmente, né? Que o que eu sei de missões entre os indígenas está aqui nesse programa que eu acabei de ouvir. Uma coisa, Cassiano, eu esqueci de pedir para você mencionar isso. Existe uma tribo indígena que acabou ficando apenas 2 representantes, que não existe ninguém que fala aquela língua. Pois é. E tem algumas pessoas, ou pelo menos uma pessoa, que está aprendendo aquela língua do zero para evangelizar essas 2 pessoas. Não, então, essa história é interessante. Na verdade, eu não tenho informação atual sobre essa situação aí. Mas isso aí essa história aconteceu mesmo há uns anos lá no Xingu, na região do Parque Nacional do Xingu, que é onde tem ali acho que 17 grupos ali indígenas. Encontraram ali 2 rapazes perdidos na mata. Eles estavam perdidos há alguns anos já. Então o que parece é que o grupo deles foi dizimado numa guerra e sobraram esses 2 perambulando lá pela mata. Então eles eram os últimos 2 representantes de um povo, de um grupo. Falavam uma língua distinta. E daí o Norval de Souza, que é um missionário da lei também, uma pessoa muito capaz aí, ele estava estudando essa língua do zero com esses 2 rapazes para poder se comunicar com eles e resgatar essa língua. Então, para se ter uma ideia de como são as coisas, né? Então a gente vê lá em Apocalipse que diante do trono do Cordeiro vão estar todos os representantes de todos os povos, tribos, línguas e nações, né? E aí você pensa em povo, tribo, língua e nação, você pensa num país, né? Numa grande nação. E aí você tem 2 rapazes ali, né? Que são uma tribo, um povo. Uma língua. Pois é verdade. Que interessante. Bom, Cassiano, muito obrigado pela sua participação. Com certeza serviu para elucidar aí a mente das pessoas que estão ouvindo, para se envolverem com esse tipo de missões. Se Deus estiver chamando, com certeza você precisa responder esse chamado, né? E para encerrar de um jeito bem clichê, fala pra gente, despede pra gente em Yanomami. Olha só, o Yanomami não tem nada de educado, assim, de palavras educadas. Bom dia, por favor, obrigado, nada disso. Então quando eles vão se despedir, ele fala Jaco-on com nariz, com som nasalizado, significa eu tô indo embora. Pois é. Jaco-on, então, pra todo mundo, um grande abraço. Beijo, gente. E até a próxima. Até a próxima.